Hoje em dia, se for ao médico com artrite, doença de Crohn ou certos tipos de cancro, o mais provável é que lhe seja receitado um medicamento inovador dentro da vasta gama de medicamentos biológicos. Mas nem sempre foi assim. Até há bem pouco tempo, existia muito menos oferta de medicamentos biológicos. Tudo começou a mudar em 2006, quando a Agência Europeia de Medicamentos aprovou o primeiro medicamento biosimilar, um medicamento biológico muito semelhante a um medicamento biológico já existente e que funciona da mesma forma. Os medicamentos biosimilares facilitam o acesso aos medicamentos de que os pacientes tanto precisam, porque tornam os medicamentos biológicos muito mais baratos e acessíveis para os pacientes. O que são medicamentos biosimilares, afinal? São iguais aos genéricos? Bem, não exatamente. Os medicamentos genéricos são cópias de pequenas moléculas simples, como a aspirina e o ibuprofeno, enquanto que os medicamentos biosimilares são versões de moléculas biológicas muito maiores, o tipo de moléculas com milhares de átomos que se encontram naturalmente nos nossos corpos, como as hormonas, os anticorpos ou outras proteínas. E como existe uma variação natural nos medicamentos biológicos, até as moléculas do mesmo medicamento podem ter pequenas diferenças. É por isso que os medicamentos biológicos não podem ser copiados da mesma forma que os outros medicamentos. Na Agência Europeia de Medicamentos, desenvolvemos uma abordagem rigorosa para verificar se os medicamentos biosimilares são altamente similares aos medicamentos originais biológicos e se funcionam igualmente bem para os pacientes. E como é que o fazemos? Comparamos as moléculas do medicamento biosimilar com as moléculas do medicamento biológico original e certificamos-nos de que não existem diferenças significativas entre os medicamentos que possam afetar o seu funcionamento para o paciente. Verificamos os dados fornecidos pelos testes feitos em laboratório e em seres humanos e comparamos com os resultados dos testes feitos ao medicamento original. Podemos utilizar alguns dados clínicos do medicamento original, mas, caso necessário, pedimos sempre à empresa que criou o medicamento biosimilar que forneça novos estudos. Monitorizamos todos os medicamentos ao entrarem no mercado, incluindo os medicamentos biosimilares, de forma a evitar a ocorrência de efeitos secundários inesperados. Caso seja necessário, podemos tomar medidas de intervenção de forma a proteger os pacientes. Devido a todo o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, existem agora mais medicamentos biosimilares disponíveis para os pacientes da União Europeia do que em qualquer outra parte do mundo. Existem, portanto, muito mais tratamentos biológicos para os pacientes e mais hipóteses de escolha para si e para o seu médico. Para saber mais sobre medicamentos biosimilares, incluindo aquele que esteja a tomar, visite o nosso website